O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Essa abertura não é apenas poética. É uma declaração de guerra contra o medo. Davi não começa falando do problema. Ele começa falando de Deus. E isso já ensina algo poderoso. Quando enfrentamos situações difíceis, nossa tendência natural é começar pelo tamanho da ameaça. O diagnóstico, a dívida, o conflito, a incerteza. Mas o Salmo 27 começa com luz. E luz não é apenas claridade física. Na Bíblia, luz representa direção, verdade e presença. Quando Davi declara que o Senhor é sua luz, ele está dizendo: eu não estou perdido. Talvez você esteja vivendo uma fase de confusão, decisões difíceis, silêncios desconfortáveis, respostas que não chegam. E confusão gera medo, porque medo nasce da falta de visão. Quando não sabemos o que vem pela frente, a mente cria cenários, muitos deles negativos. Mas Davi nos ensina algo fundamental. Antes de olhar para o caminho, olhe para a fonte da luz. Luz não elimina automaticamente o vale, mas impede que você caminhe no escuro. Talvez o problema ainda esteja lá, mas quando há luz, há direção. E direção reduz pânico. Você já percebeu como a escuridão amplifica sons? No escuro, qualquer ruído parece ameaça, mas quando a luz acende, a realidade se revela. Muitas vezes o medo é alimentado pela imaginação, e a imaginação cresce quando estamos espiritualmente no escuro. Davi não diz, eu sou forte, ele diz, o Senhor é minha luz. Isso é humildade, e humildade gera segurança. Talvez você esteja tentando produzir sua própria luz, tentando resolver tudo sozinho, tentando entender tudo antes de agir. Mas a verdadeira paz nasce quando você reconhece: eu não preciso ver tudo. Preciso confiar na luz que me guia. Outra dimensão da luz é revelação. Luz expõe mentiras. Talvez você tenha acreditado em mentiras sobre si mesmo. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Deus não está comigo. Mas quando o Senhor é sua luz, essas sombras são dissipadas. A luz divina revela a identidade verdadeira. Você não é definido pelo medo. Não é definido pelo erro. Não é definido pelo momento difícil. É definido pela presença de Deus. Davi escreveu esse salmo em meio a ameaças reais. Não era um momento confortável. Era um momento de risco. E mesmo assim, ele declara luz. Isso significa que a luz não depende da ausência de problema. Depende da presença de Deus. Talvez você esteja esperando o problema desaparecer para sentir paz. Mas a paz bíblica não é ausência de batalha. É confiança durante ela. Quando Deus é sua luz, você não precisa correr desesperado. Você pode caminhar com firmeza, porque luz gera estabilidade. Talvez hoje você esteja enfrentando um ambiente pesado. Pressões externas, críticas, ataques emocionais. Mas se o Senhor é sua luz, essas forças não definem o final. Porque luz sempre vence escuridão. A escuridão não derrota a luz. Ela apenas existe até que a luz apareça, e uma pequena chama já muda o ambiente inteiro. Talvez você não veja uma mudança completa ainda, mas talvez a luz já tenha começado a surgir. Uma palavra que chegou no momento certo, uma paz inesperada, uma direção que começou a clarear. Não despreze pequenos sinais de luz. Eles são começo de algo maior. Davi continua: de quem terei medo? Essa pergunta é consequência da declaração anterior. Quando a luz é clara, o medo perde força. Medo ainda pode bater à porta, mas não governa. Talvez você precise repetir hoje: o Senhor é minha luz. Não como frase automática, mas como decisão consciente. Porque quando você escolhe confiar na luz, você interrompe o ciclo do medo. E isso muda tudo. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Essa abertura não é apenas poética. É uma declaração de guerra contra o medo. Davi não começa falando do problema. Ele começa falando de Deus. E isso já ensina algo poderoso. Quando enfrentamos situações difíceis, nossa tendência natural é começar pelo tamanho da ameaça. O diagnóstico, a dívida, o conflito, a incerteza.
Mas o Salmo 27 começa com luz. E luz não é apenas claridade física. Na Bíblia, luz representa direção, verdade e presença. Quando Davi declara que o Senhor é sua luz, ele está dizendo: eu não estou perdido. Talvez você esteja vivendo uma fase de confusão, decisões difíceis, silêncios desconfortáveis, respostas que não chegam, e confusão gera medo, porque medo nasce da falta de visão. Quando não sabemos o que vem pela frente, a mente cria cenários, muitos deles negativos. Mas Davi nos ensina algo fundamental. Antes de olhar para o caminho, olhe para a fonte da luz. Luz não elimina automaticamente o vale, mas impede que você caminhe no escuro. Talvez o problema ainda esteja lá, mas quando há luz, há direção. E direção reduz pânico. Você já percebeu como a escuridão amplifica sons? No escuro, qualquer ruído parece ameaça. Mas quando a luz acende, a realidade se revela. Muitas vezes o medo é alimentado pela imaginação. E a imaginação cresce quando estamos espiritualmente no escuro. Davi não diz, eu sou forte. Ele diz, o Senhor é minha luz. Isso é humildade. E humildade gera segurança. Talvez você esteja tentando produzir sua própria luz, tentando resolver tudo sozinho, tentando entender tudo antes de agir. Mas a verdadeira paz nasce quando você reconhece: eu não preciso ver tudo. Preciso confiar na luz que me guia. Outra dimensão da luz é revelação. Luz expõe mentiras. Talvez você tenha acreditado em mentiras sobre si mesmo. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Deus não está comigo. Mas quando o Senhor é sua luz, essas sombras são dissipadas. A luz divina revela a identidade verdadeira. Você não é definido pelo medo. Não é definido pelo erro. Não é definido pelo momento difícil. É definido pela presença de Deus. Davi escreveu esse salmo em meio a ameaças reais. Não era um momento confortável. Era um momento de risco. E mesmo assim, ele declara luz. Isso significa que a luz não depende da ausência de problema. Depende da presença de Deus. Talvez você esteja esperando o problema desaparecer para sentir paz. Mas a paz bíblica não é ausência de batalha. É confiança durante ela. Quando Deus é sua luz, você não precisa correr desesperado. Você pode caminhar com firmeza. Porque luz gera estabilidade. Talvez hoje você esteja enfrentando um ambiente pesado, pressões externas, críticas, ataques emocionais. Mas se o Senhor é sua luz, essas forças não definem o final, porque luz sempre vence escuridão. A escuridão não derrota a luz. Ela apenas existe até que a luz apareça, e uma pequena chama já muda o ambiente inteiro. Talvez você não veja uma mudança completa ainda, mas talvez a luz já tenha começado a surgir. Uma palavra que chegou no momento certo. Uma paz inesperada. Uma direção que começou a clarear. Não despreze pequenos sinais de luz. Eles são começo de algo maior. Davi continua: de quem terei medo? Essa pergunta é consequência da declaração anterior. Quando a luz é clara, o medo perde força. Medo ainda pode bater à porta, mas não governa. Talvez você precise repetir hoje: o Senhor é minha luz. Não como frase automática, mas como decisão consciente. Porque quando você escolhe confiar na luz, você interrompe o ciclo do medo. E isso muda tudo. Davi declara algo extraordinário. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Perceba a imagem. Não é um problema pequeno. Não é um desconforto leve. É um exército. Isso fala de pressão intensa. Fala de ameaça organizada. Fala de algo grande o suficiente para intimidar qualquer pessoa. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Não literalmente um exército, mas problemas que parecem numerosos. Uma área da vida começa a pressionar, depois outra, depois outra. Quando você resolve algo, surge outra dificuldade. E a sensação é clara. Estou cercado. Cercado por preocupações, cercado por cobranças, cercado por expectativas, cercado por medos. Davi não nega o cerco, ele reconhece. Isso é maturidade espiritual.
Fé não é fingir que não há ameaça, é permanecer firme mesmo quando ela existe. Ele continua: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Isso é profundo. Ele não diz que a guerra não virá. Ele diz que se vier, ele confia. Talvez você esteja esperando que Deus impeça qualquer tipo de batalha, mas o Salmo 27 ensina algo diferente. A presença de Deus não impede todo o conflito, mas impede que o conflito destrua você. Ser cercado não é o mesmo que ser derrotado. Você pode estar pressionado, mas não está abandonado. Pode estar ameaçado, mas não está entregue. Pode estar em combate, mas não está sozinho. Há algo muito importante aqui. O cerco testa o coração. Quando tudo está calmo, é fácil declarar fé. Mas quando a pressão aumenta, o interior é revelado. Talvez você esteja sendo pressionado agora. E essa pressão está revelando inseguranças, medos escondidos, dúvidas antigas. Mas isso não significa fraqueza. Significa que você está no campo de treinamento espiritual. Davi sabia o que era estar cercado. Ele foi perseguido, traído, caçado. E mesmo assim, ele escreve sobre confiança. Isso nos ensina que confiança não nasce da ausência de ameaça. Nasce da experiência com Deus. Talvez você esteja vivendo seu exército e sua mente esteja dizendo: você não vai conseguir. É grande demais. Você não tem recursos. Mas o Salmo 27 nos lembra que o tamanho do exército não define o resultado. O que define é quem está com você. Quando Deus é sua luz e salvação, o cerco não é definitivo. Há algo ainda mais profundo. O cerco muitas vezes cria isolamento. Quando estamos pressionados, tendemos a nos fechar, a nos afastar, a carregar tudo sozinhos. Mas o isolamento é terreno fértil para o medo crescer. Davi não se isola da fé, ele se aproxima dela. Em vez de fugir da presença de Deus, ele se ancora nela. Talvez você esteja tentando enfrentar tudo sozinho, mas o cerco exige entrega. Entrega não é desistência, é reconhecer dependência. E dependência não é fraqueza espiritual, é maturidade. Outra verdade importante: exércitos fazem barulho, eles intimidam, eles se mostram. Mas a presença de Deus é silenciosa e constante. O barulho do problema pode ser alto, mas a fidelidade de Deus é mais forte. Talvez hoje você esteja ouvindo mais o barulho do medo do que a voz da fé. Mas o Salmo 27 convida você a mudar o foco. Não olhe apenas para o que te cerca. Olhe para quem te sustenta. E há algo extraordinário nessa declaração de Davi. Ele fala no futuro, mas confia no presente. Ainda que isso significa que ele já decidiu confiar antes mesmo da batalha chegar. Isso é fé preventiva. Talvez você precise decidir hoje confiar antes que a próxima pressão apareça. Porque quando a decisão já está tomada, o impacto é menor. Davi não negocia com o medo. Ele não conversa com ele. Ele não faz acordos com ele. Ele declara confiança. Talvez você esteja conversando demais com seus medos, analisando demais, dando espaço demais. Mas há momentos em que a fé precisa falar mais alto. Ainda que, repita isso mentalmente, ainda que a situação pareça impossível, ainda que o diagnóstico seja difícil, ainda que a pressão aumente, ainda que o cenário seja incerto, eu confio. E essa confiança não é baseada em otimismo humano, é baseada em quem Deus é. Quando você internaliza isso, algo muda. O exército pode continuar ali, mas seu coração fica firme, e coração firme é arma poderosa. Depois de falar sobre luz, depois de falar sobre salvação, depois de enfrentar a imagem de um exército cercando, Davi revela o segredo da sua estabilidade. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Perceba algo impressionante. Ele não pede livramento imediato. Não pede que o exército desapareça. Não pede que os inimigos sejam destruídos. Ele pede presença. Isso muda completamente a lógica humana. Quando estamos sob pressão, nossa primeira oração geralmente é: Senhor, tira isso de mim.
Mas Davi ensina algo mais profundo. Senhor, aproxima-me de ti. Talvez você esteja pedindo apenas a remoção do problema, mas o Salmo 27 revela que o maior segredo da coragem não é a ausência de ameaça. É a permanência na presença. A casa do Senhor, no contexto bíblico, representa comunhão, representa intimidade, representa proximidade constante. Davi entende algo que muitos só aprendem depois de anos. Quem permanece na presença não vive dominado pelo medo. Talvez hoje o que você mais precisa não seja uma solução externa, mas uma experiência interna de Deus. Quando a presença se torna prioridade, o problema perde centralidade. Davi diz, uma coisa, isso fala de foco. Vivemos em uma geração dispersa, muitos desejos, muitas metas, muitas preocupações, mas o coração dividido se torna vulnerável. Davi concentra tudo em uma única prioridade, estar com Deus. Talvez seu medo esteja crescendo porque sua atenção está espalhada. Você está tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo, mas o Salmo ensina simplificação espiritual. Foque na presença. A presença reorganiza a mente, reorganiza emoções, reorganiza prioridades. Quando você se aproxima de Deus, algo acontece silenciosamente. O caos perde espaço. Outra frase poderosa do Salmo diz, para contemplar a formosura do Senhor. Isso é profundo. Em meio à guerra, Davi fala de contemplação. Em meio à ameaça, ele fala de beleza. Isso mostra que a presença transforma a perspectiva. Talvez você esteja olhando apenas para o que está errado, mas quando entra na presença, começa a enxergar o que permanece firme. Contemplar não é ignorar problemas, é lembrar quem Deus é. E quando você lembra quem Deus é, seu medo diminui, porque a visão de Deus é maior que a visão do problema. Davi continua, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Perceba que a adversidade ainda existe, mas agora existe abrigo. Presença não significa ausência de tempestade, significa abrigo durante ela. Talvez você esteja enfrentando a adversidade, mas se permanece na presença, você está escondido espiritualmente. E quem está escondido em Deus não é facilmente abalado. Outra dimensão importante é constância. Davi fala em morar todos os dias, não apenas em dias bons, não apenas quando precisa, mas continuamente. Talvez você busque a presença apenas em emergências, mas a força espiritual nasce da constância. A presença diária cria estabilidade interna, e estabilidade reduz a ansiedade. Você já percebeu como ambientes tranquilos acalmam o coração? A presença de Deus é o ambiente mais seguro que existe. Quando você aprende a habitar ali, o medo perde intensidade. Não desaparece automaticamente, mas perde domínio. Talvez você esteja tentando vencer o medo confrontando-o diretamente. Mas o Salmo 27 ensina outra estratégia. Fortaleça sua comunhão. Quanto mais você se aproxima da presença, menos espaço o medo encontra. É como luz entrando em um quarto escuro. Você não precisa expulsar a escuridão manualmente. Precisa acender a luz. Talvez hoje o convite não seja lutar mais, mas aproximar-se mais. Silenciar mais, ouvir mais, confiar mais. Porque o segredo da coragem não está na força pessoal, está na intimidade com Deus. Davi enfrentou exércitos, mas sua maior prioridade não era vitória militar, era permanência espiritual. Isso revela maturidade. Talvez Deus esteja usando suas lutas para te ensinar dependência. E dependência não é fraqueza, é fundamento. Quando a presença se torna central, a guerra se torna secundária. E isso muda tudo. Depois de declarar luz, depois de afirmar salvação, depois de enfrentar exércitos, depois de buscar a presença, Davi revela algo extremamente sincero. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Perceba a mudança de tom. Aqui não é apenas declaração forte, é clamor, é vulnerabilidade. Isso é importante, porque muitas vezes pensamos que fé significa não demonstrar fragilidade. Mas o Salmo 27 mostra que confiança e vulnerabilidade caminham juntas. Davi não nega sua necessidade. Ele pede para ser ouvido.
Talvez você esteja em um momento onde sua fé já não está tão firme quanto no início. Talvez o medo tenha voltado. Talvez o silêncio de Deus esteja incomodando. E isso não significa que você perdeu fé. Significa que você está no processo da espera. E a espera é uma das fases mais desafiadoras da vida espiritual. Porque na espera, você não tem controle. Você não tem resposta imediata. Você não tem confirmação visível. Você apenas permanece. Davi continua: não escondas de mim o teu rosto. Isso é profundo. Ele teme não a guerra, não o exército, mas a sensação de ausência. Talvez o que mais te assusta não seja o problema, mas a impressão de que Deus está em silêncio. Mas silêncio não é abandono. Silêncio muitas vezes é maturação. É quando Deus trabalha em profundidade. É quando Ele fortalece raízes invisíveis. Raízes não são vistas, mas sustentam árvores enormes. Talvez você esteja na fase das raízes, e raízes crescem no escuro. Davi lembra algo importante. Meu pai e minha mãe me desamparariam, mas o Senhor me acolherá. Isso fala de segurança emocional. Talvez você tenha enfrentado rejeição. Talvez tenha vivido abandono. Talvez tenha carregado solidão. Mas o Salmo 27 declara algo restaurador. Existe acolhimento em Deus. Mesmo quando pessoas falham, mesmo quando relações quebram, mesmo quando expectativas não são atendidas. A presença divina não falha, mas a espera continua sendo difícil, porque esperar exige paciência, e paciência vai contra nossa natureza acelerada. Vivemos na cultura do imediato, resposta rápida, resultado rápido, alívio rápido, mas crescimento espiritual raramente é instantâneo. Davi termina o salmo com uma instrução a si mesmo. Espera no Senhor. Sê forte e fortaleça-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Perceba que ele repete: espera. Isso significa que esperar não é passividade. É decisão ativa. É escolher confiar mesmo sem provas visíveis. Talvez você esteja esperando por uma resposta, uma cura, uma restauração, uma direção. E a espera esteja pesando. Mas a espera também constrói resistência, constrói maturidade, constrói profundidade. Muitos querem vitória sem processo, mas processo é o que sustenta a vitória. Talvez Deus esteja mais interessado em fortalecer seu coração do que acelerar a solução. Porque um coração fortalecido suporta desafios futuros. E Davi diz: fortaleça-se o teu coração. Isso é decisão. Você pode alimentar desespero, ou pode alimentar confiança. Você pode alimentar medo, ou pode alimentar fé. Fortalecer o coração significa escolher qual voz você vai ouvir. Talvez hoje você esteja no meio da espera, e a dúvida esteja sussurrando. Mas o Salmo 27 não termina em desespero. Termina em decisão. Espera. Mas espera com fé. Espera com confiança. Espera com coragem. Porque quem espera no Senhor não espera em vazio. Espera em promessa. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas a presença continua. E presença é suficiente para atravessar a espera. Senhor Deus, hoje eu me aproximo de Ti como Davi se aproximou. Talvez haja medo ao meu redor. Talvez haja pressão. Talvez haja silêncio. Mas a Tua palavra declara no Salmo 27: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? E hoje eu escolho transformar essa frase em decisão. Se há escuridão tentando me cercar, se há pensamentos tentando me enfraquecer, se há situações tentando me intimidar, eu declaro: Tu és minha luz. Ilumina minha mente, ilumina minhas decisões, ilumina meus caminhos. Se há insegurança no meu coração, se há medo do futuro, se há ansiedade que insiste em voltar, eu declaro: Tu és minha salvação. Não serei dominado pelo medo. Ainda que um exército se levante contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante, em Ti confiarei. Senhor, ensina-me a desejar Tua presença acima da solução imediata.
que eu busque tua casa antes de buscar respostas rápidas, que eu prefira intimidade em vez de pressa. Se estou na fase da espera, fortalece meu coração. Se estou cansado, renova minhas forças. Se estou inseguro, lembra-me de quem tu és. Que nenhuma ameaça seja maior que a tua presença. Que nenhum ruído seja mais alto que a tua voz. Que nenhum medo seja mais forte que a tua promessa. Eu escolho esperar. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer. Em nome do Senhor, amém. Agora eu preciso falar diretamente com você. Se essa oração tocou seu coração, não saia daqui em silêncio. Escreva agora nos comentários: o Senhor é minha luz. Não escreva por costume. Escreva como posicionamento. Escreva como declaração pública de fé. E se você está passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa palavra. Você pode ser a luz que Deus vai usar na vida dessa pessoa. Se este conteúdo fortalece sua fé, inscreva-se no canal agora. Porque aqui você não recebe apenas mensagens, você recebe direção espiritual. E lembre-se, quem espera no Senhor não espera em vão.